você é sócio, gestor ou dono de uma agência, às vezes você deve se sentir perdido sobre quais indicadores acompanhar aqui no iClips. E hoje eu vou te indicar alguns relatórios que são bem importantes e vão te auxiliar aí no seu dia a dia, a entender como é que está a lucratividade, a saúde financeira, a performance dos colaboradores, tudo isso o sistema oferece para você aqui na parte dos relatórios. Então, para começar, vou clicar aqui em Relatórios e BI e o primeiro relatório que eu gostaria de indicar para você é o ranking de clientes. Esse relatório, ele é muito importante porque ele vai nos dar um norte com relação ao faturamento que cada cliente trouxe para a agência e as horas que a gente trabalhou para ele, indicando ali uma lucratividade ou prejuízo. Então, nesse caso aqui, ele traz aqui em cima os valores de receita de cada cliente, tanto em barra quanto em gráfico pizza, e depois em relação à quantidade de horas trabalhadas. Então, será que aquele cliente que mais me traz receita é o cliente que eu mais estou dedicando tempo? Ou será que eu estou dedicando tempo demais para algum cliente que talvez não me pague o suficiente? Esse relatório vai te ajudar a pensar sobre isso. E aqui a gente traz em formato de lista. Então, a gente tem as informações aqui de cada cliente, de faturamento e comissão, o tempo trabalhado e quanto que isso custou e se gerou lucro ou prejuízo. Então, eu vou ter alguns casos aqui em que eu vou ter prejuízo, porque eu vou estar gastando mais do que eu recebo de fato com aquele cliente. Então, por isso é tão importante analisar esse relatório. O próximo relatório que eu quero indicar para você é o de lucratividade do cliente, que também segue nessa mesma linha. Então, eu vou selecionar aqui um período, você pode selecionar também por um cliente específico, e ele vai trazer aqui uma lista dos clientes, as horas trabalhadas, quanto isso custou para a agência e as receitas separadas em custo interno, FII mensal, comissão, honorário e outros faturamentos. E aí no final ele te dá um total lançado e uma margem. Então também mais um relatório para analisar aqui as questões de lucro e prejuízo com cada cliente. E você pode ver aqui também por período, para entender também os meses de maior e menor lucratividade da sua agência e se planejar para os próximos meses e anos aí. Também quero falar um pouco do outro relatório de lucratividade que a gente tem, que foi um dos últimos aí que a gente lançou. Vou aumentar o período aqui no filtro de busca. Ele vai trazer aqui também por cliente o tempo trabalhado, a receita, quanto custou e a lucratividade desse cliente. Além aqui do tempo estimado, tempo trabalhado, as receitas e as despesas desse cliente, incluindo os impostos. E além disso, ele vai trazer, além do resumo do cliente, ele vai trazer um resumo por projeto. Então, isso também é bem legal para você ter uma visão ali de como foi cada projeto, as entregas, os lançamentos financeiros que cada projeto geraram. Tudo isso irá aparecer com detalhes aqui no relatório de lucratividade. Agora falando um pouco dos relatórios de projetos em si. Quero indicar para você dois relatórios que você pode, inclusive, utilizar para enviar para o seu cliente. Então, o primeiro dele é o Peças Trabalhadas. Então, às vezes, você quer mostrar para o seu cliente o que você realizou para ele em determinado período, utilize o Peça Trabalhada. Inclusive, quando você vai gerar o PDF desse relatório, ele te dá essa opção aqui, ó, Projeto Peça Layout. Essa opção é ideal para ser enviada para o seu cliente, porque ele não vai trazer nenhuma informação de custo e ainda vai trazer uma miniatura ali do layout daquela peça. Então, o cliente vê direitinho todos os serviços que a agência executou, inclusive com uma miniatura mostrando, foi essa arte aqui que eles realizaram para mim. Então, é um relatório excelente, além de, claro, você conseguir consultar aqui quanto, né, cada peça custou para a agência. O próximo relatório que você também pode enviar para o seu cliente é o de duração das atividades. Esse relatório, você faz o filtro aqui também, e aí você pode filtrar, né, por cliente, por projeto ou por período específico, e aí ele vai trazer aqui o número de projetos, de atividades, de etapas e o tempo gasto. Então, se você clicar aqui na última aba, que é a aba de etapas, ele vai trazer todas as etapas, as atividades, a qual projeto pertence e o total de tempo. Então, se você trabalha aí com contrato de horas com seu cliente, esse é um bom relatório para você enviar para ele das horas que você trabalhou para ele naquele período. Ainda falando de relatórios de projetos, eu quero falar de atividades realizadas por colaborador.
Esse daqui, ele vai trazer um somatório por colaborador, então quanto cada colaborador trabalhou naquele período, e aí, mais uma vez, você pode fazer um filtro aqui por cliente, por projeto ou por um responsável específico. E eu deixo um ponto de atenção aqui para esse relatório, que é a visualização aqui de possíveis colaboradores com valor hora incorreto ou zerado. Nesse relatório, você consegue clicar aqui no valor hora e fazer a inclusão ou a edição do valor hora caso esteja incorreto. Então, é bem importante que você tenha esse valor hora cadastrado, justamente porque ele vai afetar diretamente lá nas lucratividades dos relatórios de BI. O próximo relatório de projetos que eu quero trazer para você é o de performance do colaborador. Então, esse aqui, ele vai trazer ali um percentual de atividades atrasadas e em dia que estão com cada colaborador e uma performance no geral da agência. Então, de todas as atividades que existem na agência naquele período, quantas estão em dia e quantas estão atrasadas. E você tem essa visualização tanto por colaborador quanto por atividade, né, por etapa do workflow. E aí você pode entender onde estão os gargalos da sua agência. Ainda aqui, eu quero trazer também o relatório número de refações. Então, a gente incluiu aqui recentemente os ajustes, né, nesse relatório, que a gente lançou essa funcionalidade recentemente. Então, antes a gente só tinha refações internas do cliente, agora a gente incluiu os ajustes internos do cliente. Então, esse relatório também é um bom indicador para você verificar quais são os clientes que mais pedem refação, qual o motivo dessas refações, se essas refações e ajustes são internos, o que a gente pode ajustar aqui no nosso processo interno para melhorar essa comunicação aí entre atendimento e criação para diminuir o número de refações, né? Porque refações e ajustes acabam sendo retrabalhos e perda de dinheiro. Então, é um relatório também bem importante de ser analisado. Quero falar também de 2 relatórios aqui do financeiro. O DRE, ele vai trazer ali, de fato, a saúde financeira da sua agência. Vou até filtrar um período maior aqui de tempo. Então, ele vai trazer ali, de forma detalhada ou resumida, mês a mês, as receitas, as despesas, participação nos lucros, tudo que você teve ali, e aí vai trazer um resultado operacional mês a mês. Então, você consegue ver meses de maiores e menores faturamentos, meses em que houve lucro ou prejuízo, e você consegue fazer essa análise por período, por conta e aqui por competência ou por data de pagamento ou de vencimento dos lançamentos. Um outro relatório bem importante do financeiro é o comparativo anual e trimestral. Então, principalmente em épocas aí de fechamento de trimestre ou fechamento de ano, a gente recomenda muito analisar esse relatório, porque ele vai comparar o trimestre de um ano com o trimestre do ano seguinte, né, do ano que você selecionou aqui, e vai te mostrar se houve aumento ou prejuízo, né, se você aumentou o número de receitas, se você diminuiu, se você aprovou mais propostas, o tempo de timesheet, os valores que você aprovou de mídia, custo interno. Tudo isso vai ser mostrado aqui nesse relatório. E você vai ter tanto um comparativo trimestre a trimestre, quanto um comparativo ano a ano. Então, você consegue ver aqui as receitas que você teve no ano, as despesas, o prejuízo, né, a participação nos lucros, a parte de vendas aqui de propostas, de evento, orçamento, e também a parte de horas trabalhadas. E aí você consegue entender o que aconteceu e se programar para os próximos anos. Então, esses são só alguns dos indicadores que a gente tem aqui no Eclipse. Na parte de relatórios, tem inúmeros relatórios. Eu recomendo você dar uma olhada na nossa central de ajuda. E se tiver qualquer dúvida, pode nos acionar no suporte. Muito obrigada!